Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Arena do Futuro de hoje. Nós temos hoje uma mensagem muito importante, extremamente profunda da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso estudo estará baseado em Daniel capítulo 8. É, portanto, um tema que vai mexer com a nossa vida espiritual e também com as nossas emoções cristãs. Por isso, preste muita atenção nesse programa, nesse estudo, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e deixe Jesus entrar na sua vida. Antes de falar um pouco mais sobre o tema e o programa de hoje, eu gostaria de que você telefonasse para a gente, que você mandasse um e-mail para nós, pois nós temos um telefone, temos um correio eletrônico e temos, acima de tudo, um curso bíblico sobre profecias. E esse material todo está à sua disposição, de graça. Então, liga para a gente, manda um e-mail para nós, divulgue para os seus amigos e vamos juntos anunciar a palavra de Deus. Amém? Hoje, no nosso programa, ao tratar do anticristo, ao falar desse assunto tão polêmico e tão desconhecido para muitas pessoas, nós queremos que você preste atenção nas respostas das pessoas nas ruas, quando a nossa reportagem esteve fazendo esses questionamentos. Vamos olhar na tela, na TV, e vamos ver juntos o que as pessoas falaram sobre o anticristo. Será que existe uma força contrária a Deus? Seria isso o anticristo? Será que as pessoas já ouviram falar sobre isso? Você acha que na natureza existem coisas contrárias a Deus? Acho que sim. Contrárias a Deus existem. Com certeza. Sim. Com certeza. Forças contrárias existem, né? Eu creio que sim. Ah, eu acho que sim, viu? Tem muitas coisas que são contrárias a Deus. Também não. Não, tem não. Eu acho que sim. As forças do mal estão soltas por aí, né? Sempre incentivando a pessoa que não tem Deus nenhum, não conhece de uma forma alguma. Você sabe o que significa anticristo? Não. Não. Acho que não. Anticristo, não faço nem ideia. Seria aquele que é contra Cristo, né? Seria aquele que seria contra a volta de Cristo. Anticristo seria alguém que não acredita em Cristo? Não. Anticristo é pessoas que se opõem a Jesus Cristo. Não saberia te responder. Não. Acredito. O que significa? Uma pessoa que não acredita em Deus, em Cristo, né? Que ele veio ao mundo. Existem forças contrárias a Deus, na sua opinião? Não. Você é negar a Deus, né? Anticristo pra mim é essas coisas que tá acontecendo agora. Muito desemprego, essa tragédia do avião que caiu. Essas inúmeras coisas que estão acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Com certeza esse é um assunto bastante complexo. Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa sobre esse assunto? Patrícia Piper para o Arena do Futuro. Claro que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Este é um assunto que a Bíblia fala de maneira muito clara, muito profunda também. E é por isso que nós vamos agora abrir a Bíblia e entrar nesse estudo. Prepare-se para isso, abra o seu coração, digo mais uma vez, e juntos vamos ler a Bíblia Sagrada aqui no nosso programa Arena. Estamos já na Arena para tratar de um assunto extremamente polêmico e extremamente importante. Está pronto? Está preparado? Eu sei que tem uma pessoa agora assistindo a gente no hotel. Você chegou de viagem, ligou a televisão agora no canal 141 e está vendo a gente agora. Pela primeira vez você está vendo o programa da TV Novo Tempo. Seja bem-vindo. Relaxa aí na sua cama ou na cadeira e se você tem uma Bíblia, pegue. Se você não tem, fique ligado, porque o que eu vou mostrar para você agora na Bíblia é algo que vai prender a sua atenção e você não vai nem respirar, porque este assunto é muito importante realmente. Tudo ok? 1 João capítulo 2, verso 18. Nós vamos começar lendo uma carta do Novo Testamento escrita por São João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ok? 1 João 2, verso 18 diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha que versículo. E se a gente ler o verso 18, diz assim, o verso 19, na sequência. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Falando do anticristo. Então, especialmente o verso 18, que foi o primeiro que eu li,
fala assim: filhinhos, já é a última hora. Eu poderia perguntar a você, que horas são? E você olharia no seu relógio e diria, que horas são? Mas se você perguntar que horas são na profecia, que horas são no contexto do futuro profético, você vai ver, filhinhos, já é a última hora. Isso é muito interessante, não é? Porque as pessoas normalmente falam assim: estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos, estamos no fim dos tempos. Entende? Mas a Bíblia fala: filhinhos, já é a última hora. Última hora? E o que é que vem depois? A Bíblia diz: e você já ouviu falar que veio o anticristo? E de fato ele vem mesmo. A Bíblia diz: vem o anticristo e ele está praticamente presente, como diz a Bíblia. Veja, vou ler de novo o destaque aqui. Eis que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido pelo mundo, pelo que conhecemos que é a última hora. Bem, quem é o anticristo? É um homem? É um espírito? É um anjo? O anticristo é uma pessoa só? Tem uma equipe, são vários anticristos. A Bíblia fala no próprio verso: agora muitos anticristos têm surgido. Então, como nós podemos entender, onde é que vamos buscar o entendimento disso aqui? Deus deu visões ao profeta Daniel e ele registrou no seu livro vários detalhes sobre o futuro e mostrou detalhes sobre o anticristo. Nós vamos para lá e vamos saber o que está escrito sobre este assunto, mas quero dizer já de antemão para você que existe o anticristo, que seria o chefe, seria o cabeça de tudo isso, e existem também muitos anticristos que trabalham em função deste anticristo maior. Ok, vamos então para o livro de Daniel, no Antigo Testamento. Está bem aqui, Daniel capítulo 8, a partir do versículo 1. Esse capítulo 8 é incrível. Vamos ler. Visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Escuta aí, uma visão. Depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão. Eu vi que estava junto ao rio Ulai. Até aqui, tranquilo. Mas veja agora o verso 3. Então levantei os olhos e vi. O que chama atenção é que Daniel não diz assim: alguém me contou, eu sonhei, parece, eu imagino, eu acho. Não, ele diz assim: eu levantei os olhos e vi. E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, primeiro ponto, ele viu um carneiro com 2 chifres. Agora vamos para o verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, o carneiro, ele apareceu, e a princípio ele era o bom, era o melhor. Dava marradas para cá, marradas para lá, e ele se achava o máximo. Ele era o bom, era o melhor da região. O carneiro era assim. E o verso 5 diz algo um pouco diferente. Veja o verso 5. Estando eu, Daniel, observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Percebeu? Enquanto o carneiro estava ali, dando marradas para cá, achando que era o bom, aparece um bode. E a Bíblia diz que o bode vem sem tocar no chão. Isto é, esse bode, ele vem voando. E quando o bode aparece voando, diz a Bíblia que ele tem um chifre no meio dos olhos, na testa, um chifre só. O carneiro tinha 2, mas o bode tinha um chifre só. E esse bode vem voando, sem tocar no chão. Vamos ver o que aconteceu. Verso 6. Dirigiu-se, o bode no caso, ao carneiro. Atenção. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Parece que aqui vai ter uma luta, não parece? Ali estava o carneiro, para cá, para lá, ele era o bom. Agora vem o bode, sem tocar no chão, e o bode para diante do carneiro, e os dois estão ali, como se fosse um ringue, como se fosse um local de briga, de discussão. Imagina o carneiro e o bode numa arena, vai ter uma disputa, vai ter uma luta, vai ter um momento agora de espetáculo.
o carneiro e o bode travam uma batalha. Quem será que vai ganhar essa luta, hein? Se você pudesse apostar suas fichas, apostaria em quem? No carneiro ou no bode? Em quem você apostaria? Sabe, uma vez eu fiz uma palestra dessa numa escola e tinha bastante adolescentes e alguns garotos. E eu falei, em quem vocês apostam? Quem vai ganhar a luta, o carneiro ou o bode? E um garoto fez uma piadinha, assim, meio sem graça, tal, mas uma piadinha. Eu falei, ei, pastor, eu sei quem vai ganhar. Eu falei, quem vai ganhar? Ele falou, esse negócio vai dar bode. É uma piadinha, às vezes não tem muita graça, mas ele falou, vai dar bode. E deu bode. Veja só. Deu bode. Daniel 8, agora vamos para o verso 7. Veja Daniel 8, 7. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Isto é, do poder do bode. Viu? Deu bode, né? O bode deu uma surra no carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro, jogou o carneiro no chão, pisou em cima e falou assim, quem manda aqui sou eu, tá? Não é você não. O bode venceu o carneiro. E aí você deve estar pensando, pastor, que interessante isso. Não sabia que isso estava na Bíblia? Eu frequento a igreja há tanto tempo, já ouvi muitos sermões, mas nunca ninguém falou sobre o carneiro e o bode de Daniel 8. Pois é, mas a Bíblia fala isso. E você deve estar pensando, pastor, mas o tema não é o anticristo? Sim, é o anticristo. Ué, mas e o bode e o carneiro? Calma, você vai ver o que tem a ver o bode e o carneiro com o anticristo. Vamos agora para o versículo 8. Daniel 8, verso 8. O bode se engrandeceu, atenção, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Uau, que interessante isso. Veja que o bode tinha um chifre só. Quando o bode venceu a luta, o bode saiu comemorando, sabe? Quando a pessoa marca um gol e sai vibrando porque fez um gol, seu time está ganhando e tal. Então, o bode derrotou o carneiro e saiu comemorando. Ganhei a luta, ganhei a batalha. E diz a Bíblia que enquanto o bode comemorava, o chifre quebrou sozinho. Sozinho. O chifre quebrou sozinho. E no lugar daquele único chifre, saíram 4 chifres. 4 chifres. E esses 4 chifres, diz a Bíblia, saem ali, aparecem para os 4 ventos do céu. Veja a expressão simbólica de novo, para os 4 ventos do céu. O que isso quer dizer realmente? Acompanhe agora a leitura do verso 9. Nós lemos até o verso 8, agora o verso 9. De um dos chifres, saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Olha que interessante. Agora diz o verso 9, saiu um chifre pequeno. É bom você saber que o chifre pequeno que saiu aqui no verso 9, ele não é aquela ponta, não é aquele chifre que o bode tinha. Lembra que o bode tinha um chifre só. Mas quando ele lutou com o carneiro e venceu a luta e foi comemorar, o único chifre quebrou sozinho. E depois saíram 4. Agora o verso 9 diz que apareceu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, essa ponta pequena é outra coisa, é outro chifre. Não é aquele primeiro, não são os 4, é um outro chifre. Entendeu? Um outro chifre, diz o verso 9. Ele sai pequeno, depois ele cresce, se torna forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, diz o verso 9. E o verso 10 diz assim, que aquele chifre, aquela ponta pequena, vamos chamar de ponta pequena, ok? O verso 10 diz que a ponta pequena cresceu. Era uma ponta pequena, mas ela cresceu, então deixou de ser pequena. A ponta pequena cresceu, verso 10, até atingir o exército dos céus. Presta atenção. O exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11 agora. Sim, essa ponta pequena engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. Veja, a ponta engrandeceu-se até o príncipe do exército. E dele, do príncipe, tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Veja que essa ponta pequena, que não é brincadeira não. Ela cresceu, foi mexer com as coisas de Deus. Foi mexer com o príncipe dos príncipes. O verso 11 fala isso, mas o verso 12, que já foi lido aqui em algum programa Arena do Futuro, em algum programa que nós já fizemos, já foi lido, mas vale a pena ler de novo. Verso 12. O exército lhe foi entregue, com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Veja o que diz o verso 12. Até aqui tá bom. Ficou claro para você a visão, a leitura, alguns detalhes da visão? Só para você entender finalmente essa leitura de forma mais clara ainda. Recapitulando, Daniel teve uma visão. Viu um carneiro com 2 chifres, depois um bode com um chifre só. O bode veio em cima do carneiro, travou uma batalha, derrotou o carneiro, quebrou os chifres. Agora o bode comemora, se alegra, vibra, e na sua comemoração, o seu único chifre quebra sozinho. No lugar daqueles saem 4 chifres. E diz a Bíblia que saem os 4 chifres em direção aos 4 ventos do céu. E aparece em seguida uma ponta pequena. Essa ponta pequena é diferente de tudo que você já viu na Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 7 que essa ponta pequena tem olhos e tem boca. Olhos e boca. E a Bíblia diz que esta ponta pequena, ela cresceu e foi mexer com as coisas de Deus. Foi mexer com Jesus Cristo. Foi mexer com a palavra de Deus. Foi mexer exatamente com aquilo de mais sagrado que aparece na Bíblia, no reino e no mundo espiritual. Então agora quero que você saiba o seguinte: essa ponta pequena que sai por último, que aparece por último, que cresce e mexe com as coisas de Deus, é esta ponta pequena, o anticristo. É essa ponta. Entendeu? Essa ponta de Daniel 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, ela é a ponta, essa ponta pequena é o anticristo. Você diz, pastor, peraí, é o anticristo? É sim, senhor, é sim, senhora. Mas agora eu vou explicar para você, daqui a pouquinho eu vou explicar como é isso, como podemos entender isso sendo o anticristo. Já entendeu que a ponta pequena de Daniel 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, é o anticristo? Mas tem uma questão importante. Como posso provar que essa ponta é o anticristo? Como posso entender na Bíblia que isso aqui é o anticristo? Pois é, você quer saber? Tem certeza? É forte, vai mexer com você, mas você quer saber mesmo? Ou você é daqueles que diz, não, pastor, não quero saber, vamos guardar a Bíblia, não quero saber desse negócio, vai mexer muito comigo. Você é desses que retrocedem? Ou você é daqueles que avança pela fé e diz, pastor, quero saber, vamos lá, mostra para mim. Pois é, se você quer saber, aqui no Arena, aqui no nosso programa, eu vou trazer para você a resposta na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas daqui a pouco, nós vamos fazer um break, um intervalo, e logo depois a gente vai falar sobre esse assunto. Mas você deve entrar em contato conosco. Solicite o curso bíblico, as lições, sobre profecias, sobre esse assunto também, e enviaremos para você de graça. Ligue para cá, mande o seu e-mail para a gente, entre em contato conosco e avise os seus amigos. Dá tempo agora no intervalo. Diz, olha, depois do intervalo vai ter a revelação sobre o anticristo. Vai lá, avisa alguém. E daqui a pouco eu volto. Deus te abençoe, até já. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. O intervalo foi rápido, né? E aí, você conseguiu ligar para alguém? Conseguiu avisar um amigo, uma amiga, para que mais pessoas assistissem esse programa e estudassem a Bíblia conosco? Parabéns, muito obrigado. Você está indo bem, está fazendo o contato missionário. É isso. Antes de entrar no tema de novo, entre em contato conosco. Nós temos um e-mail, nós temos um telefone, nós temos um site também, tudo à sua disposição. Você que acompanha a gente pela internet, você que acompanha pela rádio, você que vê pela Sky, entre em contato com a gente, peça o curso bíblico, as lições, preencha, manda pra gente. Isso vai fazer muito bem a você e você vai conhecer toda a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Muito bem, vamos retomar o nosso estudo, voltando para Daniel. Pega a sua Bíblia novamente, aqui está Daniel 8, e vamos continuar em Daniel capítulo 8. Com a Bíblia aberta, nós já analisamos no primeiro bloco o carneiro, o bode, carneiro com 2 chifres, o bode um chifre só. O bode venceu o carneiro. Quando foi comemorar, o único chifre quebrou. No lugar saíram 4 chifres. E depois aparece uma outra ponta pequena. E essa outra ponta tem olhos e tem boca. E essa outra ponta, essa é a perigosa. Entendeu? Essa é a perigosa. É aquela que a Bíblia diz que é o anticristo.
que mexe com Cristo, que mexe com a palavra de Cristo e que vai fazer coisas terríveis. Esse segundo bloco vai tremer o chão da sua casa. Ah, não se preocupe se acontecer um probleminha na sua televisão, entendeu? Por exemplo, eu estiver falando aqui, se desligar a sua televisão, se sumir o áudio, se acontecer um imprevisto, aí você tenha calma e em seguida você liga para a gente que você vai assistir de novo esse programa. Porque agora vem a revelação. Agora é o momento em que o Arena do Futuro revela para você na Bíblia quem é o anticristo. Está pronto? Muito bem. Daniel 8 continua revelando para nós. Só um detalhe, você percebeu que a Bíblia por si só se explica? Você notou que não precisa aqui botar um monte de livros aqui e ficar o que esse aqui acha, o que aquele lá acha. Você viu que a Bíblia é suficiente? Deus seja louvado por isso, não é? Ok, Daniel 8, agora vamos para o verso 15. Verso 15. Daniel 8, 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Olha a palavra, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma pessoa com aparência de homem. Ah, você viu? Daniel diz assim, eu tive a visão e procurei entendê-la. O que isso quer dizer? Que ele não entendeu. Quer dizer, Daniel teve a visão e não entendeu. Então ele falou, gente, eu quero entender. Alguém pode me explicar isso? Isso acontece com a gente também, não é? A gente lê e não entende. Diz, bom, eu li, mas não entendi. Ok, alguém pode me explicar? Sim, claro que pode. É por isso que tem esse programa, é para isso. Mas Daniel disse que queria entendê-la. Entender a visão, e apareceu alguém com aparência de homem para ele, para tentar explicar para ele. E o verso 16 diz assim, o verso 16 me arrepia quando eu leio, veja lá. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, 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 ô Gabriel. Então no verso 16, Gabriel, dá a entender a este a visão. Não é incrível? Dá a entender a este a visão. Quer dizer, uma voz chamou Gabriel. Quem é o Gabriel? O Gabriel é um pastor? Pastor Gabriel, vem cá dar o estudo bíblico. Não. Quem é esse Gabriel? Gabriel, meu amigo, é um anjo de Deus. Algumas pessoas dizem que Gabriel é o anjo que tomou o lugar do Lúcifer. Quando Lúcifer foi expulso do céu, entrou Gabriel no lugar dele. Algumas pessoas dizem isso. Não posso afirmar, mas as pessoas dizem isso. Então, a voz diz, Gabriel, vem aqui, explica para Daniel. Eu fiquei pensando, já imaginou se a TV Novo Tempo tivesse um programa apresentado pelo anjo Gabriel? Não seria o máximo o anjo Gabriel chegar aqui? Gente, não perca, o programa Arena do Futuro vai ser apresentado pelo anjo Gabriel, hein? E o anjo Gabriel dá um estudo desse aqui? seria extraordinário. Bom, o anjo Gabriel não está apresentando o programa, mas ele está aqui conosco. Os anjos estão conosco. Os anjos de Deus estão na sua casa, aí no hotel com você, aí no carro, onde você está agora vendo, ouvindo, assistindo esse programa. Quem vem explicar essa visão para Daniel é o anjo Gabriel. E a partir de agora, prepare-se, porque quem vai explicar o resto do estudo não sou eu, é o anjo Gabriel. Eu vou apenas ler o que ele falou. Eu vou apenas comentar o que ele falou, mas o que ele disse já é a resposta. Anjo Gabriel no Arena do Futuro. Isso é legal, não é? Isso é incrível, não é? Pois bem, o verso 15, o verso 16, já nos falaram um pouquinho sobre isso. Mas vamos agora para o verso 17. Porque o verso 16, a voz grita e diz, Gabriel, explica a visão para ele. E olha o verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. E ao chegar ele, o anjo Gabriel, ok? Ao chegar ele, o anjo Gabriel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Gente, que coisa incrível. Eu não sei você, eu vibro com a Bíblia, né? Eu vibro com a profecia, com as mensagens do futuro. O anjo começa a explicar, Gabriel começa a dar uma aula, Gabriel começa a dar uma explicação como nunca antes, como nunca se viu antes. Gabriel diz assim, ô Daniel,
tenha calma, diz o verso 17. Fique tranquilo, porque Daniel ficou amedrontado quando o anjo apareceu. Esse amedrontado não significa medo necessariamente, mas ele ficou reverente, ele ficou contrito, ele ficou emocionado. E é claro que há um impacto na vida do homem quando aparece um anjo para falar com o homem. Assim, o anjo Gabriel diz, entende, filho do homem, ou seja, entende, Daniel, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ah, o tempo do fim? Você lembra do primeiro versículo que eu li no programa de hoje, em 1 João 2, verso 18? Lembra que eu comecei assim, vou ler de novo. Filhinhos, já é a última hora. Lembra que eu falei que horas são? Já é a última hora, lembra? Ok, última hora, quer dizer, tempo do fim, fim do tempo. E agora o anjo Gabriel diz assim, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim, isto é, a última hora. Aquele versículo inicial que falava do anticristo, diz, já é a última hora e vem o anticristo. Agora o anjo Gabriel diz assim, filho do homem, entende, porque esta visão se refere ao tempo do fim. Tempo do fim. É assim que o anjo menciona, é assim que o anjo destaca, é assim que o anjo explica ao profeta Daniel. E o verso seguinte, o verso 18 diz, falava ele comigo, o Gabriel falava com Daniel, falava ele comigo quando caí sem sentidos. Daniel caiu sem sentidos, ele desmaiou, rosto em terra, e ele pôs sobre mim, ele porém me tocou e me pôs de pé no lugar onde eu estava. Verso 19, e ele disse, o Gabriel disse a Daniel, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Que incrível. Daniel caiu sem sentidos, com o rosto em terra. O anjo pega Daniel e levanta e diz, levanta, eu vou te fazer saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No tempo determinado do fim. Olha que coisa incrível. E o verso 20 começa a explicar. Preparado? Preparada? Olha o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, hein? Você viu o verso 20? O anjo dá uma aula de história e diz assim, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E o verso 21 diz, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ah, entendi agora. Quer dizer que aquele carneiro com 2 chifres que dava amarradas para cá, amarradas para lá, esse carneiro então representa o império, conforme diz o anjo, o império Medo-Persa. Foi uma junção da Média e da Pérsia. Ciro e Dario se uniram, formando um só exército, formando um só corpo de batalha. Por isso que o carneiro tinha 2 chifres. Ah, agora entendi. Então o carneiro com 2 chifres significa uma unidade, ou seja, 2 povos se uniram. Por isso o carneiro tinha 2 chifres. Entendeu? Então a Média e a Pérsia se uniram. Então o carneiro com 2 chifres. Por que dava amarradas para cá, amarradas para lá e amarradas para lá? Porque o Império Medo-Persa, a Média e a Pérsia, depois que se uniram, formando um só império, um só poder, um só exército, eles eram fortes, ninguém conseguia combater esse grupo, esse poder. Então, eles conquistaram, eles dominaram o mundo. Mas na sequência, aparece o bode peludo, com um chifre só. E o anjo Gabriel explica, dizendo que esse bode representa, na verdade, a Grécia. E o único chifre do bode é o rei da Grécia. Ou seja, esse bode representando a Grécia que veio e dominou no lugar do Império Medo-Persa. Por isso que o bode vem e derrota o carneiro. Isso significa que a Grécia conquistou o mundo no lugar do Império Medo-Persa. A Grécia veio e dominou o mundo depois do Império Medo-Persa. Alexandre o Grande é aquele chifre na testa do bode. Aquele chifre lá é o Alexandre o Grande que vem com sabedoria. Ele era novo ainda, tinha mais ou menos 32, 33 anos de idade. Veja, era um jovem, mas era um jovem idealista, um jovem sonhador, um jovem líder extraordinário. Era, na verdade, um homem que
tinha capacidade administrativa para tocar, levar avante um império. E a Grécia dominou de tal maneira, que derrotou o império medo-persa, que quebrou os 2 chifres do carneiro, isto é, venceu os reis, dominou aqueles homens todos, venceu o exército, e a Grécia agora domina. E quer dizer, quando o bode venceu a luta, foi comemorar. Quando Alexandre conquistou o mundo, quando a Grécia dominou tudo, Alexandre ficou feliz e foi comemorar, e comemora, e vibra, e para cá e para lá. E diz a história que Alexandre o Grande morreu de uma forma repentina. Com 33 anos, mais ou menos, Alexandre o Grande já estava morto. Ou seja, ele conquistou o mundo, é verdade, mas não desfrutou muito e logo em seguida veio a falecer. Algumas pessoas dizem que ele morreu de tanto beber, embriagado. Outros dizem que ele morreu de malária, num lugar bem distante. Não se sabe exatamente, a verdade é que Alexandre o Grande morreu. E quando ele morreu, é exatamente o que está escrito aqui, a ponta pequena quebrou sozinho. Não a ponta pequena, o chifre, o único chifre do bode, quebrou sozinho. Você lembra que o bode venceu o carneiro e depois foi comemorar e o chifre quebrou sozinho? É isso mesmo, porque Alexandre morreu. E quando a Bíblia diz que 4 chifres saíram no lugar dele, significa que os 4 generais de Alexandre dominaram no lugar dele depois da sua morte. Lembra dos 4 generais? São as 4 cabeças do leopardo de Daniel capítulo 7. Os 4 chifres aqui representam a mesma coisa que as 4 cabeças do leopardo. Quando o chifre quebrou, saíram 4 no lugar. Esses 4 chifres representam exatamente os 4 generais de Alexandre. São eles, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles assumiram o poder depois da morte de Alexandre. Por isso que saem 4 chifres direcionados para os 4 ventos dos céus. E logo depois do domínio da Grécia, vem um outro império, que seria o 4º império. Naquela sequência, lembra? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ok, depois da Grécia, depois da morte de Alexandre, depois da divisão do império, depois que Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu assumiram o poder dividido, claro, depois da morte de Alexandre. Então a Bíblia menciona o que aconteceu, viria o 4º império e aí aparece a ponta pequena. Essa ponta pequena, que é o tal do anticristo, ela vem na sequência e na sequência, após a Grécia, aparece Roma. Isto quer dizer que a ponta pequena, ela vem exatamente do 4º império, ela vem logo depois da Grécia, logo depois do bode. Isso significa que a ponta pequena surge de Roma. De Roma. E o verso bíblico vai falando mais sobre isso. Veja, eu poderia ler o verso 22, o 23, e poderia ir lendo todos os versos para você, mas não precisa, você já entendeu. Assim, agora, o destaque é para a ponta pequena que sai depois dos 4 chifres. Essa ponta pequena é que realmente é o problema, como eu mencionei no bloco anterior. Veja o que diz a Bíblia sobre a ponta pequena. Daniel capítulo 8, Daniel 8 fala sobre ela de maneira muito clara. Vejamos 8, verso 9. Daniel 8, 9. De um dos chifres sai um chifre pequeno, e esse chifre se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Essa é a ponta pequena que vem depois do bode, depois dos 4 chifres. Veja o que diz agora Daniel capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7, versículo, vamos pegar aqui, 7, verso 8. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Isso é que diz o verso 8. Aí quando você vai para Daniel 7, versículo 21 em diante, aí começa a explicação e a revelação de quem é essa ponta pequena. Quem é realmente e como aplicar isso ao anticristo dentro da Bíblia. Você vai saber isso já já. Mas quero dizer para você, a revelação principal e final deixamos para o 3º bloco, que é para você ficar realmente atento. Não só para ficar atento, mas para entender com calma essas coisas tão importantes. Depois do intervalo, vai pegar fogo na arena. Aqui, na arena, vai pegar fogo depois do bloco, depois desse intervalo, no último bloco, melhor dizendo. Prepare-se para isso, faça uma oração, vai beber uma água, ligue para alguém, ligue para a gente, peça o estudo bíblico, avise alguém, fala, liga a televisão aí, vem estudar a Bíblia conosco. Porque depois do intervalo, nós vamos finalmente descobrir os últimos detalhes
as últimas revelações sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Até já, Deus te abençoe. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Agora sim, para fechar o estudo, como se diz por aí, fechar a boca do saco, né? É uma expressão que a gente usa nas reuniões de evangelização. Agora chegou o momento da gente terminar o estudo, mas antes eu quero lembrar você que nós temos um estudo bíblico, uma série completa à sua disposição. São várias lições sobre profecias bíblicas. Você pode ligar para a gente, mandar um e-mail e solicitar o curso, que é de graça, vai para a sua casa ou para o endereço que você quiser. E você, por favor, ajude a gente a falar desse programa para outras pessoas, para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco. Tudo bem? Muito obrigado. Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 8 agora. Vamos trabalhar com os dois, para finalmente termos a revelação final de quem é o anticristo. Nós já vimos que a ponta pequena que vem depois daquela sequência do carneiro e do bode. O bode tem um chifre só, o chifre quebra, aparecem 4 no lugar dele, e depois vem uma ponta pequena com olhos e boca. E eu já disse aqui, mostrei aqui, que essa ponta é o anticristo, mas agora vamos entrar nos mínimos detalhes. Daniel 7, versículo 21, é por aqui que a gente vai começar, mas antes de ler, a palavra anticristo teria basicamente 2 significados. Conforme a reportagem de rua que nós fizemos, as pessoas falaram que anticristo significa contra Cristo. Ok, não está errado, a resposta está certa, mas não está totalmente completa. Então, para ficar bem completa, é o seguinte: anticristo é aquele que é contra Cristo, é verdade, mas é também aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Não necessariamente ele é claramente, abertamente contra Cristo, porque se ele for assim abertamente contra Cristo, é óbvio que as pessoas não cairiam nos seus engodos. Então ele é um anticristo, mas ele usa de artimanha e parece ser amigo de Cristo. No entanto, é contra Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. É mais ou menos como aquela pessoa que diz ser sua amiga, ser seu amigo, e às vezes não é amigo, né? Não é tão amigo assim. Diz que é teu amigo, que é tua amiga, mas às vezes por trás apunhala você pelas costas. Então isso não é amigo. Assim é o anticristo, parece que ele fala de Cristo, parece que defende alguma coisa sobre Cristo, mas na verdade quer tomar o lugar de Cristo. Esse é o ponto. Então vamos ver aqui na Bíblia, Daniel 7, 21. Observe, atenção. Eu olhava, Daniel, e eis que este chifre, estamos falando da ponta pequena, do anticristo, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então note a frase, presta atenção na frase. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra, a palavra é contra, contra. É como se a gente falasse assim, vamos ter uma campanha anti-tabagismo, contra o tabagismo. Vamos ter um curso anti-alcoolismo, é para falar contra o alcoolismo. Aqui diz que é anticristo, então a Bíblia diz, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Então essa ponta é contra os santos, isto é, ela é contra o povo de Deus. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 14, verso 12. Então a ponta pequena, ela é contra o povo de Deus, ela é contra os santos. E se é contra, então está dentro do contexto, contra o povo de Deus. A ideia é você pegar o seguinte, anticristo, contra Cristo, e a ponta pequena, ela ia fazer guerra contra os santos. Mas tem mais, calma. Vamos agora para o verso 25, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Você viu? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Diz aí, quem é o Altíssimo? O Altíssimo é Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que essa ponta pequena ia fazer guerra contra o Altíssimo. No verso 21, a ponta é contra o povo de Deus. No verso 25, a ponta é contra Deus. Viu? E tem mais. No verso 25 ainda diz,
e essa ponta cuidará em mudar os tempos e a lei. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ora, se a ponta pequena quer mudar os tempos e a lei, significa que a ponta é contra a lei, é contra os mandamentos. Então nós temos a ponta pequena contra o povo de Deus, a ponta pequena contra Deus e a ponta pequena contra os 10 mandamentos da lei de Deus. E mais, presta bem atenção, olha bem no meu rosto, nos meus olhos. Tem mais. Nós lemos o 21 e lemos o 25. Eu poderia ler muitos textos, mas vamos direto para o capítulo 8, verso 25. Aqui é o golpe final. Veja só, Daniel 8, 25, presta atenção. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. E no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Atenção, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Viu isso? Viu isso? O texto está dizendo que a ponta pequena iria trabalhar, iria agir, iria viver, iria levantar-se contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Com certeza é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nosso Cristo maravilhoso, que nos deu a vida e depois deu a própria vida por nós. A Bíblia diz que essa ponta pequena levantar-se-ia contra o príncipe dos príncipes, isto é, contra Cristo. E aqui está claramente revelado que a ponta pequena é o anticristo. Você viu? No primeiro verso, Daniel 7, 21, ele é contra os santos. No verso 25 é contra Deus. No verso 25 ainda é contra a lei de Deus. E Daniel 8, verso 25, diz que ele, a ponta, é contra o próprio Cristo. Mas de onde sairia essa ponta? No capítulo 7, ela sai do quarto animal, o terrível e espantoso, que representa Roma. Então essa ponta pequena sai de Roma. Em Daniel 8, essa ponta pequena aparece depois do bode. E o bode representa a Grécia. E depois da Grécia vem Roma, na sequência dos domínios. Então a ponta pequena sai de Roma. E por isso o anticristo tem esta base, essa estrutura romana. E tem mais. O texto que eu vou mostrar agora é tão importante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é com ele que a gente quer fechar o estudo de hoje. O texto está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um livro pequenininho que está no Novo Testamento. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está bem aqui. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Ok, 3 e 4 está muito bom. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe, olha a expressão, se opõe e se levanta contra, olha aí, contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uau! Me acompanha, eu vou para minha cadeirinha, me acompanha. Eu vou para a minha cadeira agora. Veja só, antes de sentar na minha cadeira, presta bem atenção, antes de sentar aqui, eu até vou fazer o seguinte, vou dar uma mexidinha na minha cadeira aqui, dá uma olhadinha, vou dar uma mexidinha na minha cadeira aqui, porque o texto que eu li diz assim: viria o homem do pecado. Aqui o verso 3 fala assim: ninguém vos engane, porque antes de tudo isso viria a apostasia e seria revelado o homem
da iniquidade, o filho da perdição. O verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então aqui, esse homem do pecado é o anticristo. É a ponta pequena de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7. Esse aqui é o anticristo. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E aí vem a última parte do verso 4. A ponto, olha para mim, olha para mim. Isso, levanta a cabeça. A ponto de assentar-se, deixa eu colocar a Bíblia aqui do lado. Vou desabotar o paletó. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, no trono de Deus, ostentando-se, assim, da visão de ostentação, dá? Assim? Assim, vamos ver se dá. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que você acha? Veja, assentaria no trono, assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você sabe que só Deus é digno de receber adoração, não é? Você sabe que só Deus pode dar o perdão, não sabe? Pois é, o homem do pecado, o filho da perdição, a ponta pequena de Daniel capítulo 8, e o anticristo, que estamos falando do mesmo personagem, ele se assentaria no trono como Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e as pessoas fariam fila para se aproximarem dele e se curvarem diante dele, beijando suas mãos e os seus pés, para receberem ali uma bênção. Ou seja, aquele que se assenta no trono como se fosse o próprio Deus, ele está querendo tomar o lugar de Cristo, tomar o lugar de Deus. Se você observar bem, lá em Isaías diz que o sonho de Satanás era ser semelhante ao Altíssimo. Se você observar com mais detalhes, vai ver que no deserto da tentação, depois do batismo de Jesus, Satanás disse a Jesus assim, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Está lembrado disso? Mateus capítulo 4. Agora, a Bíblia fala do homem do pecado, que aparece por aí, que domina, que luta contra os santos, que mexe nos mandamentos de Deus, que quebra a santa lei de Deus, que luta contra Deus, que profere palavras contra o Altíssimo, que é contra Cristo, que se assenta no santuário de Deus, que se assenta no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. Minha gente, isso não pode. Nenhum homem pode perdoar os pecados das pessoas. A igreja não tem poder para perdoar os pecados das pessoas. Só tem um que pode perdoar os pecados, é Deus através de Jesus Cristo. Nenhum homem pode ser adorado, só Deus deve ser adorado. Deus através de Jesus Cristo, pelo poder e a graça de Cristo, então Deus pode e deve ser adorado. Quando um homem aparece por aí como se fosse Deus recebendo adoração, ele quebra o princípio bíblico de adoração. Quando aparecem por aí pessoas ostentando-se como se fossem o próprio Deus, essas pessoas quebram os princípios bíblicos. E é justamente essa a postura de um anticristo, aquele que é contra Cristo, mas ele trabalha com o nome de Cristo, ele tenta falar de Cristo para enganar as pessoas, porque no fundo, ele quer tomar o lugar de Cristo. E quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso é Satanás, é o diabo. Ele está por trás, porque na verdade é o inimigo que quer ser adorado. Se nós tivéssemos aqui um tempo assim maior, eu ia entrar em alguns detalhes que você ficaria de cabelo arrepiado. Mas acho que você já está de cabelo arrepiado. Porque este é um assunto que mexe com a gente, comigo e com você. A palavra de Deus finaliza dizendo o seguinte. A palavra de Deus finaliza dizendo o seguinte: devemos tomar uma decisão. A quem devemos adorar? O verdadeiro Cristo ou o anticristo? O anticristo ou o verdadeiro Cristo? É claro que eu espero que você ouça bem essa mensagem, que você ouça bem essa palavra, que você ouça bem o recado de Deus. Você não deve se curvar diante dos homens, nem eu e nem você.
Não devemos adorar ninguém, nem estátuas, nem imagens, nem artistas, nem cantores, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem um anjo. Nós devemos adorar só a Deus. Diga amém. Eu vou lhe mostrar o que eu estou dizendo na Bíblia. Veja só, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, presta atenção, versos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. O anjo disse, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, diz o anjo. Você viu? O anjo disse, adora a Deus. Só a Deus devemos adorar e a mais ninguém. Se você entendeu esse recado, se você entendeu essa mensagem de adorar somente a Deus, eu convido você a partir de hoje a tomar uma postura diferente. Se o anticristo não aceita a lei de Deus, os 10 mandamentos, então todas as vezes que você ouvir alguém falar por aí, a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos, saiba que esta é uma palavra, este é um discurso do anticristo e dos muitos anticristos que tem por aí. Porque a lei de Deus não pode ser mexida, não pode ser abolida nunca. Porque Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Hoje eu quero apelar a você para que você decida de uma vez por todas adorar unicamente a Deus, adorar unicamente a esse Pai maravilhoso e que Jesus Cristo seja o seu modelo, seja o seu Salvador, seja o seu Senhor, que você creia que a salvação só através de Cristo, não é através de uma igreja, não é através de um líder religioso. Você não pode pensar dessa maneira. Devemos servir, adorar somente o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Cristo e nunca o anticristo. É esse o seu desejo? Então nós queremos orar por você. Nós queremos entregar sua vida nas mãos de Deus. Entre em contato conosco, fale da sua decisão, fale da sua atitude, fale da sua postura. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone e também através do nosso e-mail. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto de você. Diga, assisti a Arena do Futuro, quero conhecer mais. E você vai conhecer mais e Deus vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. É isso que Deus quer para você e para mim. Seguir a Jesus, andar nos passos de Jesus, o verdadeiro Cristo. Amém? Eu falei tanto em Cristo e no anticristo, que eu vou terminar o programa de hoje de joelhos. Eu quero ajoelhar para adorar o único Deus, para adorar Jesus Cristo. E se você quiser aí na sua casa ajoelhar-se comigo, faça isso também, porque nós vamos falar com Ele agora. Eu vou me ajoelhar aqui, exatamente aqui, diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Obrigado por descobrirmos hoje quem é o anticristo. Mas mais importante, nossa gratidão maior, é porque decidimos adorar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, o nosso único Deus. Por isso estamos de joelhos na Tua presença. E eu quero entregar nas Tuas mãos esta pessoa que decidiu Te adorar juntamente comigo nesta hora, nesse dia. Cuida dessas pessoas. Salva-nos para o Teu reino e livra-nos das armadilhas de Satanás, em nome de Jesus. Amém.